Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um estudo bíblico. Hoje eu vou estar trazendo o estudo, Mateus, e aqui comigo nós temos a presença ilustre desses ótimos convidados, conceituados, Júlia, Paulo, que é o nosso João, né? Eu li Paulo Betati. Fiquei até escrito Paulo Betati ali, mas é o João. O outro João, João Vitor, a Laís, a Júlia Machado, a Isis, o Gui, o nosso grande Henrique, nosso líder. Temos mais a Ana, o Davi, com a Ada, Yasmin, Lana, Júlia Lima, Manu Schneider e o nosso Dudu, o Eduardo. Aí, então nós vamos começar, pessoal. Aqui na tela, como vocês podem ver, a gente tem alguns filmes muito conhecidos por nós. Eu não sei, quem conhece todos os filmes que tem aí? Levanta a mão. Só o Gui. Tá, mas aí é como se fosse a primeira vez, Titanic, Casa Comigo, aquele último ali é o Questão de Tempo. São todos filmes de romance, são todas histórias de amor. E assim como essas histórias de amor, hoje nós vamos estudar uma grande história de amor, ah, tão boa, ou na verdade até bem melhor do que todas essas, que é a história de Ruth, que muito além de ser só uma história de um amor de um casal, ela fala sobre o amor de Deus com o seu povo e também fala sobre um amor que é muito importante presente nas nossas vidas, que é o amor entre as amizades, né, entre os nossos amigos, né, a lealdade. Então hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o livro, para a gente já ter ali uma bagagem, já ter uma compreensão legal, para a gente poder depois, nas próximas. E eu não tô escutando o Oi. Matheus. Agora tô. Ah, tá, desculpa, eu tô aqui muito empolgado e apertei o botão de mutar aqui sem querer. Se eu ficar mutado, daí vocês me avisem, tá? Porque não é normal, não é o computador de vocês, é eu mesmo. Tá. Só pra gente tentar se situar rapidamente, tá? Ruth é um livro em que a história acontece no período de Juízes, tá? Então, lembrando, né, que tem um povo de Deus que é escolhido lá desde Abraão, que é a história contada lá em Gênesis, né? Depois esse povo vai para o Egito, ele é liberto lá por Moisés, e eles são levados à Terra Prometida e a Terra é conquistada lá com o nosso Josué. E logo após isso começa a época dos juízes, né? Que a terra é dividida em províncias e é espalhado juízes para colocar ordem nas coisas, mas não tem uma única liderança, né? Que vai acontecer só lá em 1 Samuel, quando houver o primeiro rei, que é o nosso Saul, depois Davi, e daí depois vai vir vários reis, e no meio de um tempo de um desses reis, a gente tem a história de Jonas, que foi a história que a gente estudou na outra semana, mas hoje a nossa história está ali no meio da época de Juízes. Tá bom, pessoal? Ruth se passa no meio de Juízes, tá? Tentando entender um pouco a geografia, tá? Ela conta a história de uma família que morava ali no reino de Judá, ali na parte de baixo, em Belém, e por causa da fome, da escassez de alimento, eles, em busca de uma vida melhor, eles vão ali para a região dos Moabitas, do outro lado do mar, tá bom? De um lado tem toda a divisão das tribos, né? E do outro lado tá ali um mapa mais aproximado de Moab, tá? Que é onde a história começa e depois a gente vai ter uma mudança aí de locais, tá? Depois eles vão voltar para ajudar, né? Não sei porque eu quero esconder isso, né? Que vocês já sabem disso. Tá. Sobre autor e título deste livro, tá? O título é Ruth, né? Já dá pra gente perceber que leva o nome da nossa protagonista dessa história, né? E, e o autor, ele não é mencionado na Bíblia, tá? A gente não tem uma resposta certeira de quem que escreveu este livro, né? Há tradições que acreditam ser Samuel, né? Que Samuel, depois que a gente acabou de ver ali uma ordem cronológica, né? A gente vê que Samuel vai ser uma pessoa que vai aparecer mais para frente, né? Ele que vai estipular ali, vai ser usado por Deus para estipular o primeiro rei. Então há tradições que dizem que é Samuel, mas
a gente pode considerar isso improvável, porque lá no capítulo 4 se estipula de que o escritor estava numa época em que Davi já havia sido considerado rei. E Samuel morreu antes de Davi se tornar rei. Samuel ungiu Davi, mas Davi só se tornou rei após a morte de Samuel. Então, é um pouco improvável que seja ele o escritor. Então, a gente não tem a resposta de quem é o escritor. Mas a gente sabe que é alguém do futuro contando uma história do passado. Tá? Aqui, a gente vai ver um pouco de quem gerou quem, porque essa história é fenomenal, porque Ruth, ela é a bisavó do nosso querido Davi. Então, consequentemente, o próprio Messias, que é o filho de Davi, que a gente fala, né? Ele é da descendência dessa mulher que a gente vai estudar a história hoje, tá? Então, vocês veem ali a Noemi, se casou com Elimeleque, marido dela. Tiveram 2 filhos, Quilom e Malom. Um se casou com Orfa e o outro se casou com Ruth. Só que daí, esses homens da família todos morreram, Elimeleque, Quilom e Malom, todos morreram. Ruth, a gente vai descobrir como, né, encontra Boaz, eles se casam e é deles que vem a descendência, através de Boaz, que vem Obed, depois Jessé. Jessé, que é um nome já conhecido nosso, que é o pai de Davi, né, e dos irmãos de Davi. A data, tá? Como eu falei, é alguém do futuro que está escrevendo sobre essa história no passado, e é um futuro em que Davi já foi rei. Então, a gente sabe, a partir disso, a partir dessas informações, que ele foi escrito depois, olha eu querendo ser carioca, depois de 1010 a.C., tá? A gente sabe que foi a partir daí que foi escrito. E a história em si se passa na época de Juízes. A gente também não sabe uma data, mas a gente sabe que foi ali naquela época, porque ele já começa o livro falando em tempos antigos em Israel e nos dias em que julgavam os juízes, né? Então é isso, gente. Então, provavelmente o escritor que escreveu depois de 1010, ele escreveu, ele colocou como escrita uma história que já era conhecida oralmente, que era uma coisa que acontecia muito na Bíblia. As histórias, muitas vezes, elas eram passadas de geração para geração, até que chega algum escritor e coloca isso no papel, né? Assim como Moisés, né? Moisés não teve presente lá na criação do mundo, né? Mas é ele que é acreditado a autoria de Gênesis. Então, por quê? Porque muitas das histórias eram passadas, que nem eu falei, em geração em geração, até alguém parar para escrever, né? E muitas das épocas em que as histórias aconteciam não existia nem escrita, né? Então a escrita precisaria ser inventada ainda para alguém colocar no papel. Tá. E sobre o tema deste livro, né? Este livro, ele destaca, né, como o povo de Deus, e isso inclui até a nós mesmos, experimenta da soberania, da sabedoria e da bondade dele, né? Dessa aliança que a gente tem com ele, né? E muitas vezes essa bondade dele tá dentro de histórias que a princípio a gente parece trágica, parecem circunstâncias difíceis, mas mesmo, né, nestes momentos Deus está junto com o seu povo. E muitas vezes também através da bondade alheia, através de fontes, através de outras pessoas que a gente nem imagina. Então a gente vai ver isso muito presente no livro de Ruth. Tá. Propósito, ocasião e contexto, tá? Como em algumas partes do livro se dá a entender de que esse livro ele é escrito ao povo de Israel, porque ele fala, essa história se passa na época em que Israel era governada por juízes, então parece que esse é o público, é para esse que é predestinado. A gente pode supor, tá, sem ter certeza, de que talvez este livro tenha sido escrito numa época em que havia já as tribos se dividido, né? A gente lá no contexto de Jonas a gente vê que as tribos foram divididas em 2 nações, então talvez tenha esse propósito assim, de trazer essa esperança das tribos se unirem, tá? É só uma suposição. Por quê? Porque esse livro conta a origem de quando Israel começou a se unificar. Conta a origem,
o pré, o antes de Davi, o grande rei que uniu tudo, né, e que trouxe esse reinado bom para Israel, né, que é tanto falado. O conteúdo. O conteúdo da história, acho que meio que mais ou menos todo mundo já sabe por cima, né, que nem a gente viu lá naquela linhagem, né, de quem gerou quem. Conta a história de Elimeleque e a sua esposa Noemi, que numa época de fome se mudam para o território estrangeiro em busca de uma vida melhor. Só que o cara morre, né? E fica Noemi e seus 2 filhos, que se casam com meninas daquela terra, né? Meninas moabitas. Só que 10 anos depois, esses filhos também morrem. Então a nossa história começa aí a partir de 3 mulheres sozinhas, e Noemi, que é a mais velha, vendo que ela não tem nenhum futuro, né, por ser mulher e ter todo aquele contexto cultural que a gente já viu muito, assim, em livros também como Esther, em que elas não tinham grandes chances de sobrevivência e de uma boa vida sem ter um homem auxiliando elas, né. Então, nesse contexto, Noemi libera elas para ir embora, mas Ruth escolhe ficar ao lado de Noemi e voltar para a terra de Noemi. Então esse é o nosso conteúdo, vai contar a história delas em busca de um lar. E apesar de Ruth ser a nossa protagonista, ela tem menos falas até comparada a Noemi e comparada a Boaz, que é o terceiro personagem principal, que são esses 3 personagens principais do nosso livro. Só que as poucas palavras que a gente ouve Ruth falar, elas são as palavras que desencadeiam a história toda. Tipo, Ruth fala em 3 momentos. Ela fala, Noemi, vou te seguir. E isso faz a história sair lá de Moab e ir para Judá. Depois ela fala, não, vou achar um jeito da gente conseguir comida, vou lá trabalhar. E isso faz ela ir trabalhar, conhecer Boaz. Daí depois ela, seguindo um plano, ela fala, Boaz, estende a tua capa sobre mim, pede ajuda para ele. E isso faz com que a nossa história chegue a um final feliz. Então as 3 vezes que ela fala é o que faz toda a história acontecer. Tá? Assuntos relevantes nesse livro que é legal a gente prestar atenção é a benevolência, né, que é a mesma coisa que bondade. A gente vai perceber isso muito forte na atitude de Ruth para com Noemi, o como ela age com muito amor, com muita bondade para com ela. E também a gente vai ver essa atitude de bondade e benevolência lá, saindo do primeiro capítulo, a gente vai ver também muito forte lá nos últimos, no desfecho da nossa história, através de Boaz para com Ruth. E o segundo assunto que é super relevante neste livro é resgate, tá? Uma porque essa história ela só começa porque a gente tem uma tragédia, né? A gente tem um acontecimento ruim e a resolução desse acontecimento, né, só vai acontecer por causa de um resgate, que é o resgate de Boaz resgatando Ruth, tá? E a palavra resgate e seus derivados, né, como resgatou e etc., ela aparece 23 vezes nesse livro. Então ela é muito importante. Além de ela estar falando sobre esse resgate principal, né, que gera a nossa história, a gente também vai ver ela sendo usada em relação a resgate de propriedade, porque a gente vai ver durante todo o livro algumas leis lá do Torá sendo aplicadas ali no dia a dia dos israelitas, né? E também até um resgate, né, que está dentro ali do casamento levirato, tá? Que é, eu não vou adentrar muito disso, né, mas leviratos que vem do latim levir, que é irmão do marido, né, que é um costume, que também está lá no Torá, de se o cara morre, para a esposa dele não ficar desamparada, o irmão deste cara deveria casar-se com ela para resgatar ela, né? Como a gente já falou algumas vezes nesse já início aqui de estudo, uma mulher sem um homem nessa época teria muitas dificuldades de vida. Então, buscando a preservação dela, né, tinha este costume. Então, a gente vai ver resgate também incluso nisso. Tá. E
E também nesse livro a gente vê um resumo da história da salvação, tá? A gente já vê Jesus apontado claramente neste livro, tá? Por quê? Porque Ruth, ela é uma precursora da bênção universal que Jesus veio apresentar, né? Que Jesus veio com esse propósito de trazer salvação para o mundo. Apesar dele ter vindo como uma promessa aos judeus, ele também trouxe salvação para todos nós, até por isso que a gente está aqui estudando a Bíblia, por isso que a gente está aqui, né? E isso já aparece várias vezes no Antigo Testamento, né? Profecias em que falavam que o filho de Davi, né, a linhagem dele, reinaria sobre Israel e sobre outras nações, outros impérios, né? Desde Abraão também, quando fala que ele seria pai de muitas nações, né? Essa, o Velho Testamento inteiro aponta sobre essa universalidade, o como a promessa alcançaria não só um povo, mas alcançaria nações. E a gente já vê isso na história de Ruth, porque Ruth é uma moabita, né, que a gente viu lá no início, né, ela casa com esses caras aí que eram da tribo de Judá, mas ela é uma estrangeira. E ela arrisca tudo, ela deixa pai e mãe para ir para a terra da sua sogra, e lá ela encontra acolhimento. Lá ela encontra uma família, encontra um lar, um final feliz. Deus cuidou dela e mais ainda, assim, dela veio a linhagem ali de Davi e do Messias. Então isso já a gente já vê Jesus nisso e também em outros fatos que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Características literárias. Uh, o livro, ele é uma obra de arte. Ele é uma obra narrativa. Embora ela seja bem pequenininho o livro, são só 4 capítulos, ele é muito bonito, muito bem feito, escrito direitinho, muito charmoso. E tanto é que eu trouxe a foto desse velhinho ali na direita. Esse cara é um poeta alemão chamado Goethe, ou alguma outra pronúncia que eu não sei qual que é, mas ele é um poeta bem conhecido e ele, quando ele se refere ao livro de Ruth, ele chamou este livro de a mais bela obra completa em pequena escala, que é uma obra muito bonita, mas numa pequena escala, tanto na questão do tamanho dela, como também, como é que eu posso dizer, no impacto. A gente não está falando sobre a história de um rei como Davi, a gente está falando sobre a história de, de duas viúvas ali dentro da sua comunidade, sabe? E dessa pequena história vai acabar tendo um grande resultado, né? Uma grande história. E é uma clássica história de amor, como eu já falei lá desde o início. E algumas coisas interessantes sobre esse livro que são muito legais e são diferentes é que ele traz o ponto de vista de uma mulher, que não é algo muito recorrente na Bíblia. A gente já viu isso acontecer outra vez em Esther, e agora a gente vai ver em Ruth. Só que eu acho que Ruth é ainda mais aprofundado esse ponto de vista da mulher, porque a gente tem ela ali como tem duas mulheres protagonistas, né, junto com Boaz. Então são duas mulheres que são muito importantes para a história. E algo que é muito legal também é que a gente vive falando sobre as mulheres nessa época elas não tinham muitos direitos, elas viviam numa cultura em que se elas sem um marido elas eram tratadas como tal coisa, tal coisa. A gente sabe disso. Só que pela primeira vez a gente vai ver isso através do ponto de vista de quem está vivendo aquilo, entendeu? Então a gente vai ver o ponto de vista delas. A gente vai ver o ponto de vista no sentido de quando o que elas vão sentir quando elas perderem os maridos. Elas vão, como elas agem diante disso. Então a gente vai ver o mundo delas. E é uma coisa muito interessante desse livro de prestar atenção. O escritor ele deu muito valor e muita ênfase a vida delas como elas se sentiam diante de cada situação que acontecia. E além de ter esses personagens femininos muito legais que as meninas vão gostar bastante, a gente tem um personagem exemplar, assim, uma figura masculina que eu posso dizer que o cara é perfeito, que é o Boaz. A gente vai falar sobre Boaz e ele tem, eu falo perfeito, porque ao contrário de várias figuras assim da Bíblia que a gente sempre vê
os prós e os contras, a gente vê como é que eu posso dizer? A gente vê o lado bom, a gente vê o lado ruim. A própria Noemi nessa história, a gente vai ver momentos em que ela acha que ela está abandonada por Deus, que ela está amargurada, e outros momentos que ela está feliz. A gente vê decisões erradas, decisões certas, né? Boaz não. Boaz a gente só vê ele fazendo coisa certa. Assim, desde o início até o final, ele é um cara muito correto. Até no livro é usado assim, falam que ele tem um bom caráter. E acho que isso reforça a tipologia de Jesus que a gente vê na vida de Boaz. Boaz representa muito a Jesus, a figura dele, né? A demonstração de amor e o resgate dele para conosco, através daquilo que ele faz para Ruth e para Noemi. É por causa dele que elas encontram um desfecho feliz e é ele que salva elas, né? E também, assim, falando um pouco mais sobre uma característica literária, é que a gente já viu isso também, acho que em outros livros, que é aquela questão do U, que é uma história em formato de U, que ela começa num lugar e começa a vir tragédia atrás de tragédia, dificuldades, mas os personagens vão superando em algum momento começam a superar esses obstáculos, e daí o negócio só vai crescendo até terminar lá em cima de novo, num final feliz. Então a gente tem esse U que acontece na nossa trajetória, tá? E o gênero geral, assim, falando sobre texto, né, deste livro, né, é uma história, ou também a gente pode chamar de narrativa. Mas dentro disso tem outros subtítulos que a gente pode enquadrar também o livro, que é idílio, que eu não sei se acho que a pronúncia é assim, que é o nome de quando é um breve relato descrevendo um momento simples, né, um dia a dia ali de uma região rural, uma coisa meio doméstica. É um gênero literário aí que existe, que se enquadra no livro de Ruth. E também a gente pode falar que é uma história de herói, porque a gente tem uma heroína que demonstra grande bravura e quer resgatar, quer ajudar uma pessoa que ama. E a gente também vê um grande herói lá no final, que é o Boaz, que eu já falei, que também vai resgatar outros personagens, tá? E eu acho que assim, peraí, só trazendo só mais uma questão assim que eu acho que é legal da gente observar o como é interessante o jeito que o Ruth é escrito, é o como ele é muito redondinho, tá? Se a gente vê lá no capítulo 1, a história começa lá nos tempos em que os juízes governavam Israel. Então ele já começa falando que eram tempos difíceis, não eram a Israel de Salomão, sabe? Era Israel de juízes. Então, e começa com uma grande tragédia, que é a morte de todos os homens de uma família. Então a gente começa lá com uma tragédia, e lá no capítulo 4, a gente termina com um super final feliz. Voltando para o capítulo 1, a gente vê um super ato de lealdade, de amor sendo demonstrado. E daí lá no capítulo 4, a gente vai ver mais um ato de lealdade e um ato de amor. Né? Se lá no capítulo 1 foi a Ruth que demonstrou a Noemi, lá no capítulo 4 vai ser Boaz que vai demonstrar para com Ruth. Então tem esses complementos do capítulo 1 e do capítulo 4. E os capítulos internos, o 2 e o 3, eles seguem uma estrutura igual também. Que começa com a Ruth e a Noemi traçando um plano. Daí no meio do capítulo, Ruth encontra Boaz. E daí no final do capítulo, Ruth e Noemi comemoram porque as coisas estão dando certo finalmente. Então, olha que interessante, né? Coisas do capítulo 1 são completadas pelo capítulo 4, e os capítulos internos 2 e 3 têm a mesma estrutura, assim, mais ou menos, de fatos que acontecem. Então, essa é uma curiosidade bem legal. E tá acabando meu tempo, então continua, né? Semana que vem a gente vai ver a nossa história, a gente vai começar o livro de Ruth. Isso aí. Ô, Matheus, tu disse, só pra, não sei se ficou claro para todo mundo, né? Mas tu falou que a história de Ruth se passa
no período dos juízes, mas ela foi escrita depois porque no final do livro fala que Obed foi o avô de Davi. É isso? Tipo assim, Isso. por causa dessa fala, o livro foi escrito no futuro. Porque porque ele termina falando sobre quem que foi Davi, né? Ele dá essa importância da genealogia de Davi, Você sabe quem que é foi o... Davi tá no futuro. É isso, né? É, Tá. E a outra coisa que eu não sei se ficou, eu acho, não sei se tu falou, não sei se tu vai falar também amanhã, e daqui a pouco eu tô dando spoiler, é porque de Moabita. porque o nome Moabita, É, por que que a Ruth é chamada de Moabita? a gente pode falar hoje, pode falar... Tu quer falar de Ló? É, eu não sei, por causa que é uma coisa que provoca, né? Tipo assim, por que esse nome? Por que esse rótulo na história dela, né? Acho que tu vai falar amanhã, né? Por causa que é amanhã que vai começar as verdas, né? Mas é uma coisa Pode que ser. fica, que quando a pessoa fala, assim, fica na cabeça, né? Isso. Na verdade, que nem eu falei, né? A Ruth, ela é uma estrangeira, né? Ela só conheceu a família de Noemi porque eles precisaram sair das terras deles numa época em que houve fome, tá? Só que não só ela era estrangeira, como ela era de Moab, né? Ela era uma moabita, que era um povo que teve muitas tretas com o povo de Israel, tá? E isso já começou errado desde a sua origem, né? De quem foi Moab. Então a gente pode falar disso no capítulo 1, que acho que é melhor para explicar direitinho com mais calma. Mas já é interessante saber de ter essa perspectiva de que por ser uma estrangeira e por ser até de um povo que poderia ser mal visto, isso só engrandece o tamanho da coragem que Ruth teve ao deixar a família dela e acompanhar Noemi para um povo ele diferente. O Isso aí? Eduardo continua semana que vem? Não, ele falou continua amanhã. Continua semana, né, Eu semana que falei vem. semana que vem? Eu não sei, eu não ouvi semana que vem. Falou? Ele falou semana que vem. Não é semana que vem! É amanhã. Amanhã. Vou pausar aqui.